Oi, gente. Oi, gente, bom dia. Hoje, então, nós vamos retomar o exercício da aula passada, tá? Que a gente que eu não consegui terminar. Mas vamos terminá-lo tranquilamente e vamos seguir para o próximo. O próximo vai ser uma paisagem, mais simples, vai ser uma paisagem urbana, tá? Então, nós vamos finalizar esse e começar e finalizar o próximo também. Então, agora, o que que nós temos? Nós vamos dar uma continuidade aqui ao nosso, campo de trigo, né, ao nosso campo de trigo com corvos, tá bom? E aí vocês podem posicionar os tons de amarelo, tá? Nós temos um amarelo mais claro e um amarelo, ouro, né, como a gente vinha falando. Então vocês podem usar o amarelo puro que vocês têm e fazer um amarelo com um pouquinho de vermelho. Tá bom? Porque aí a gente vai ter um laranja, tá? Então, amarelo e laranja, tá? E esse laranja aí para se aproximar desse tom ouro, tá bom? Podem ir posicionando na paleta de vocês, a gente vai usar um pincel de detalhe, tá? Um pincel fino. E nós vamos começar com o tom de amarelo mais escuro, esse amarelo que a gente está chamando de amarelo ouro. E aí vocês podem molhar o pincel de vocês na água, tá? É uma pessoa que perguntou sobre isso, né, foi o Douglas. E esse pincel que eu vou usar é um pincel antigo, mas ele é um pincel de detalhe, tá? Ele deve ser tipo um pincel 4. Então, o que que a gente vai começar a fazer? Vamos começar a reproduzir aqui esse movimento do campo de trigo. Então, vamos começar aqui pela direita, tá? Então, a gente vai se guiar pelas diagonais, de acordo com a pintura, tá? Então, vamos começar aqui de baixo para cima com a nossa pincelada, tá? E de baixo para cima também em relação à nossa estrada, tá? Então, a gente vai começar desse lado direito, de baixo para cima. Vai ser só uma primeira camada, uma primeira parte, depois a gente pode ir voltando, certo? Então, são pinceladas na diagonal. Quando for necessário, que nem agora, vocês podem ir colocando água para que o pincel de vocês deslize e utilizem bem a pontinha do pincel. Se vocês forem ver nessa parte, a gente vai ter, né, o que eu falei para vocês, que são os realces desse amarelo mais claro, tá? Então, esses realces a gente vai fazer por cima dessa base. Por cima dessa base. Aqui nós já vamos ter um tipo de pincelada que vai tender mais para horizontal, tá? Então, assim a gente vai seguir também, fazendo na horizontal. Essa parte aqui, vocês podem soltar muito a mão também, tá? Porque quanto mais solta tiver a sua mão, mais espontânea vai ficar a sua pincelada. Então, perceba como a gente já está se aproximando, né, da, da nossa pintura. Pronto. Aqui nós vamos continuar da mesma maneira. Aqui com seguindo o movimento, né, a pincelada de acordo com a pintura, molhando quando for necessário. De baixo para cima, usando a pontinha do pincel. Pronto. E aqui, horizontalmente. Podem ir colocando mais tinta, tá? Não é para ficar muito transparente, não. É para a gente usar essa tinta de maneira mais espessa.
Então percebam, esse pincel que eu estou usando, ele é um pincel, que está nos dando uma pincelada ligeiramente mais grossa, né, do que a pincelada que a gente tem na nossa imagem de referência, tá? Mas isso fica a cargo do que vocês quiserem, né, fazer. Vocês podem usar esse, usar um outro mais fino também, se vocês quiserem. Aqui no caso é para visualizar como é que vocês visualizarem melhor, como é que é esse movimento da pincelada. Pronto, a gente cobriu essa parte toda. Agora vamos dar uma salpicadinha de laranja também nesses caminhos aqui, nessa parte do caminho, tá? Então, são algumas partes só nessa parte de baixo. E isso já dá uma outra cara para a pintura, né? Tira aquela coisa chapada, né? Beleza, então agora a gente vai pegar o amarelo mais claro. E esse amarelo mais claro, eu já vou colocar aqui em alguns cantos dessa pintura. Também usando a tinta com pouca água, que só aquela água é o suficiente para deslizar. E aí a aplicação da água, você pode estar aqui usando a tinta, daqui a pouco você põe seu pincel no copo e torna a pintar, tá? Com só umas pinceladinhas de amarelo. E pronto. Certo? Beleza. Vamos começar então aplicando esse amarelo no nosso efetivamente no nosso campo de trigo, tá? Então aqui a tinta pode ser bem espessa, tal qual está na nossa referência, tá? Bem espessa mesmo. E aí, deixa eu até colocar mais aqui. E aí, se for o caso, vocês vão misturando com um pouquinho de laranja também. Não tem problema, tá? Essa é a ideia mesmo. Então, vamos misturar com um pouco de laranja aqui. Só a pontinha, só a pontinha. Agora o amarelo. De baixo para cima. Pronto. E vocês veem que a coisa vai tomando forma, né? Então aqui, a gente já tem umas pinceladas que são mais assim. Percebam que começa a falhar o pigmento, né? Começa a ter aquele efeito involuntário do esfregaço que eu falei para vocês. E aí quando começar isso, nesse caso, coloquem um pouco de água para a gente conseguir que o pincel deslize bem, tá? Para que não fique com marcas. E aí, sempre usando o amarelo de maneira bem espessa. Então, esse é um exercício para liberar muito o traço, liberar bastante, tá? Não tenho receio. E esse campo de trigo, vocês offline aí, podem continuar trabalhando ele, tá? Que ele acaba que é composto por muitas pinceladas, né? Vocês podem usar diferentes tipos de pincéis e seguir trabalhando ele depois da aula, tá? Vamos ver como tá. Aqui. Pronto. Ó, já tá ficando com uma carinha. E aí, eu vou agora me deter nas partes que tá aparecendo ainda o nosso fundo, tá? Então, nessas partes eu vou dar outras pinceladas, estão vendo? Para que esse fundo fique bem
é quase imperceptível, tá? Só para facilitar, esse fundo é para facilitar o nosso processo, não é para ficar em evidência, tá bom? Então, seguindo, cobrindo esses pedaços do fundo, com várias pinceladas sucessivas, tá? Aqui agora um pouco mais de pigmento, que eu já passei a primeira parte, agora eu vou passando mais pigmento. E vocês vão ver que como o amarelo ele é uma tinta, dependendo do que tiver por baixo, a gente tem uma como ele é muito clarinho, a gente tem, dificuldade de cobrir algumas coisas. Então caprichem na camada de amarelo de vocês, beleza? Porque isso vai facilitar. Vamos agora para o lado esquerdo. Para o nosso lado esquerdo, eu vou dar mais umas pinceladas aqui de laranja, para facilitar a nossa cobertura, tá? E aí pinceladas bem espessas, tá bom? Bem espessas, então seguindo nessa lógica de dar a pincelada, onde estiver aparecendo muito o nosso fundo desse campo de trigo. Que aí depois eu vou vir com, o amarelo. Vou ajeitar uma coisinha aqui, pronto. E aí, seguindo na direção das pinceladas aqui, que nesse caso são na horizontal. Pronto, ó, consegui uma cobertura ótima. Beleza. Então, vejam que a gente está seguindo aqui, não imitar absolutamente cada pedaço do quadro, porque, né, isso aí seria uma coisa de horas e horas, mas pegar esse feeling, pegar quais foram esses movimentos, dar a ideia da pincelada no mesmo sentido, beleza? Esse que é o nosso interesse. Aqui a gente não vai começar fazendo uma cópia absoluta, porque isso é um curso para iniciantes, né? Então a gente vai pegar essa ideia geral da pincelada, sentir um pouco como é que é esse processo, né? De criar um campo com esse movimento. Pronto. Agora vamos começar com as pinceladas em amarelo. Novamente, empastamento, né? Com muito pigmento, com muita tinta, para que a gente consiga fazer essa textura de uma maneira satisfatória. Maia, Sim, você pode me avisar quando a gente estiver em 10h30? posso. Obrigada. Então, vamos seguindo aqui. Aqui a gente já começa a ter um movimento mais horizontal. Nessa parte aqui, são pinceladas amarelas. Pinceladinhas amarelas. E por último, vocês já devem estar vendo, né, se antecipando, na nossa imagem de referência, que nós temos umas pinceladas marrons nessa finalização, assim como nós temos também os corvos, né, que são o charme desse quadro, né, que estão ali por quase todo o quadro, e o que é legal aí, temos uma analogia entre a forma das pinceladas, o movimento do quadro e a própria forma dos corvos, né? Parece que tudo se espelha, tá? É muito interessante esse quadro. Pronto. Colocar um pouco de água agora.
Pronto. Deixa eu dar uma olhada com geral como tá. Ótimo. Deixa eu colocar mais umas pinceladas desse lado aqui, que a gente tá com menos amarelo. Porque é isso, se a gente fosse fazer uma cópia exata, a gente começaria reproduzindo, amostras, né, fazendo um estudo das cores do quadro, né. A gente faria em quadradinhos, esses estudos, testes para ver as cores, né, que iriam ser utilizadas e tudo isso, né. Claro que quando ele fez esse quadro, ele não fez isso, muito possivelmente porque os impressionistas e os pós-impressionistas tinham esse modo mais espontâneo de trabalhar, de inclusive fazer uma pintura, né, numa de uma vez, né, no momento que estavam olhando mesmo a própria paisagem, não no ateliê. Mas para a gente empreender esse estudo, isso já é uma outra coisa, né, já é diferente. Então aqui a gente vai ter umas pinceladas assim, deixa eu pegar mais amarelo aqui, e vamos ter umas aqui, e pronto. Pronto, tô satisfeita com essa parte do campo de trigo, tá. A gente poderia continuar usando o pincel mais fino agora para fazer os detalhes, para dar uma suavizada e para deixar algumas partes mais delicadas. Mas é isso, eu acho que tá ótimo, né, para o nosso objetivo aqui tá ótimo. Agora o que que nós vamos fazer? Vamos fazer os corvos, tá. E para os corvos vocês vão pegar um pincelzinho fino que vocês tiverem por aí, bem fino. E aí vai ser muito parecido com o movimento, né, que a gente já vem fazendo, tá. Eu não vou fazer todos os corvos, pelo nosso tempo, vou fazer só alguns. Então vocês preparem um marrom bem escuro, tá, para fazer esses corvos. Não preto, preto ou um preto misturado com um marrom, para ficar um marrom escuro, de modo que, a gente consiga, para não ficar um um contraste muito grande. E aí eu vou pegar um pincelzinho aqui, que ele é um 4, ele é um pincelzinho chato, mas ele já pelo uso, ele já fica com a pontinha bem fina. Vou pegar ele para fazer, esse aqui é o pincel, vou pegar ele para fazer os copos, né. Vamos fazer os 2 covos aqui. Eu vou começar fazendo esse daqui, tá. Os covos também são feitos com empastamento, beleza. Então eu sei que possivelmente vocês vão ficar com medo danado de fazer esses covos, né, ficar com medo de que saia alguma coisa errada, né, é normal esse medo, gente, bem normal. Vou fazer um aqui agora. Pronto. E assim vocês vão fazendo, né, esses covos também têm feitos com uma pincelada muito livre, né, como todo quadro. Pronto. E aí vocês podem ir fazendo. Aqui vocês vão perceber que eles vão se aproximar muito mais de um Vzinho, para dar uma ideia de distância, tá. Esses aqui estão mais perto do espectador e esses estão mais afastados. Olha que massa. Acho que são esses detalhes são legais de falar, porque eu acho que coisas que talvez vocês sozinhos não tivessem, né, não percebessem, tá. Então aqui esses Vzinhos vão ser porque eles estão afastadinhos.
Pronto. Então, aqui está o nosso campo de trigo com corvos. Coloquem, se vocês quiserem colocar todos os corvos na pintura de vocês, podem ir fazendo. Achei que ficou muito legal, muito próximo. E é isso. Bem, acabei até antes, Maia. Então não precisa me avisar, era só para Ótimo. a gente não passar do prazo mesmo, tá? Ficou ótimo. Adorei. Ficou, né? Também gostei. Vou Uhum. vender, viu, gente? R$100, tá? O meu exercício Adorei. aqui. Mas você consegue cortar o meu áudio rapidinho da pintura? Consigo. Só para eu tirar aqui o fita Tá, crepe, para não machucar os ouvidos de vocês. vou cortar. Você vai ter que colocar o áudio. Não. Pronto, gente. Eu vou então começar aqui com uma pré-pintura, tá? Falei para vocês que a pré-pintura era um recurso muito utilizado, né, tradicionalmente na história da arte, tá? Que é essa ideia de você começar com uma cor base, fazendo uma pintura anterior à composição que você estabeleceu, né? Uma camada que vai dar uma uniformidade. Na verdade, não somente uma camada só, mas às vezes você pode fazer com mais cores também, tá?
Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel chato, vou começar fazendo a minha paisagem urbana com um azul. Pode ser um azul. Vocês podem fazer um azulzinho mais claro que o azul ultramar, tá bom? O que eu vou usar é esse azul aqui, tá? E eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui um quadrado. Vou querer que fique uma ideia de algo inacabado. Podem colocar um pouco de água, se for o caso. E aqui, minha intenção, gente, diferentemente da nossa imagem de referência, vai ser fazer uma um tipo de borda, né, dessa imagem bem irregular, tá? Eu acho que é aí que vai estar o charme da coisa. Eu não vou querer fazer um quadrado perfeito, tá? Então, a tinta eu vou usar aqui de um modo que não vai ser muito, vai ser uma coisa bem opaca, tá? Bem opaca mesmo. Então, só usando água suficiente para o pincel deslizar. Ou para fazer essa parte aqui do contorno, né, que eu comentei com vocês. Essa parte do contorno que eu comentei com vocês. Vou fazer essa parte de baixo agora. Um pouquinho de água para ajudar a fazer aqui fique aqui fique legal, sem falhas. Então, vou cobrir aqui umas partes que ficaram mais transparente, tá? Para dar essa uniformidade. Pronto, beleza. Agora vocês devem estar vendo que a gente já tem uma parte, essa parte está secando, né? A parte que foi pintada por último está secando. Só ajeitar aqui. Pronto. Ótimo. Então, aqui na nossa imagem de referência, já até sujei aqui a mão. Aqui na nossa imagem de referência, nós vamos ter o quê? Além do azul, nós vamos ter um roxo. Então, preparem-se para fazer um roxo. Eu vou fazer meu roxo aqui também, tá? Vou misturar com o vermelho, com o azul, ultramar, tá? Então, a gente já vai treinando aí as misturas de cor. Enquanto seca ali a nossa pintura.
Ótimo. E aí, esse pincel que eu usei para fazer o fundo, não vou utilizá-lo, tá, para fazer o restante dos detalhes, porque ele é muito grande para nossa imagem aqui, tá, ela é uma imagem menor, né, ele acaba sendo só necessário para fazer essa parte mesmo. Então, vocês podem misturar até ficar uma coisa homogênea, tá? Pronto. O meu vai ficar bem fechado, tá? E vocês vão, gente, regulando. "Ai, quero um pouco mais de vermelho. Ai, quero que esse rosto tenda mais pro azul". Vocês vão regulando e colocam mais vermelho ou colocam mais azul, tá? O meu aqui vai puxar mais pro azul. Beleza. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos continuar a nossa pré-pintura com um pincelzinho fino, que vai ser esse que eu falei para vocês que era um 4, com um pincelzinho fino. A gente vai começar a delinear, e aí eu não vou usar, vou fazer tudo diretamente no pincel, tá? Eu não vou usar aqui lápis nem nada, vocês viram que eu comecei tudo na pincelada. Vocês também façam assim, tá? Eu vou fazer aqui a parte do horizonte, a parte das que é um relevo, tá? Então eu vou começando a colocar o relevo, que é abaixo, né, abaixo do que seria o meio do quadro. Beleza. Aqui embaixo tem um reflexo, certo? Para fazer esse reflexo, a gente vai fazer o quê? Claro, diluir isso aqui, diluir essa tinta, né, que a gente aplicou essa tinta que a gente aplicou mais escura, nós vamos diluí-la aqui embaixo. E vamos fazer uma forma espelhada dessa forma de cima. Pronto. E aí nós vamos seguir com esse tom, já fazendo o quê? Os prédios, o reflexo desses prédios, tá. E aqui a gente vai começar com o quê? Com esses retângulos, tá. Esses prédios não são nada mais que retângulos. Então vamos começar com esses inúmeros retângulos na nossa parte de baixo.
Pronto. Agora a gente vai fazer, com a nossa tinta mais escura, os próprios prédios. E aqui olhando já para essas sombras, tanto fazia fazer o contrário, fazer os prédios de cima depois do reflexo, tá? Aqui eu já fiz o reflexo, porque a gente já estava trabalhando embaixo, então a gente já podia fazer, de acordo com, né, com as cor já está lá embaixo, a gente já poderia fazer já essa parte de baixo dos reflexos. Eu vou já fazer essas, uma parte também com a tinta mais diluída, vou fazer esses prédios que não tem reflexo, que são os prédios do fundo, né? Tá bom? Que eles vão ser também com essa tinta bem diluidinha. Eles não vão estar próximos a esses prédios perto desse espelho d'água, né? Esse aqui eu vou estender o reflexo dele. Que ele vai acabar sendo o principal, né? Pronto. Já fiz, né? Já fiz essa parte principal da pré-pintura. A gente tem aqui uma lua ao final que eu não vou fazer essa lua não, para a gente simplificar um pouquinho, tá? Essa paisagem de referência. Vai ser só a parte dos prédios. Então pronto. Aqui a gente já tem essa pré-pintura feita. A gente já tem, usamos duas cores, uma opaca, a outra mais escura, tanto opaca quanto diluída. Então aí a gente já tem a base na nossa pintura, tá? E uma base muito harmonizada. Bem, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um efeito, tá? Um efeito para a gente conseguir esse aspecto aqui do céu, esse aspecto de estrelas, tá bom? Essas estrelinhas aí. Eu vou pegar esse um branco. Peguem, podem ser um branco e um rosinha. E a gente vai dar uma salpicadinha, tá? Para fazer essas estrelas. Coloquem na paleta de vocês. Coloquem um pouquinho de água. A gente vai começar primeiro
dando umas leves batidinhas em alguns pontos, certo? Para fazer o nosso céuzinho. E agora, quem tiver uma escova de dente, pode usar uma escova de dente também. Ou vocês podem usar um pincel, tá? Um pincel com cerdas mais duras, certo? Para fazer isso, porque vai facilitar muito o processo de vocês. Eu vou limpar aqui o pincel que eu estou usando. Deixa eu pegar um outro pincel. Vou pegar uma escova de dente para mostrar para vocês, tá? Que aí a gente já vê. Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma tintinha diluída e colocar aqui na minha escova. E aí eu vou pegar a cerda dela e vou fazer assim. Eu vou dar uma puxadinha para que eu consiga esse efeito. Esse efeito de as estrelinhas de todos os cantos. E aqui, beleza. Se você fizer muita sujeira, não tem problema, porque essa aqui é a nossa pré-pintura. A gente pode, por exemplo, utilizar aqui um paninho que você está secando. Aqui cai um pouquinho mais, eu posso tirar esse excesso, tá? E não tem problema algum. Eu poderia, inclusive, aqui ter feito essa parte do céu primeiro, mas eu me empolguei muito com os prédios, eu fui fazendo os prédios. Então, o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter esse branquinho que foi jogado. Agora vamos colocar o rosa, tá? Então, para o rosa, vocês podem pegar vermelho e misturar com branco, vocês já sabem isso, né? Beleza, então vamos fazer um rosinha também mais diluído, porque a tinta diluída a gente consegue fazer esses salpicados. Vou colocar a minha escova aqui na água. Colocar na tinta rosa. Pronto, misturar com a própria escova mesmo, tá? Aí já vai ficar aqui o rosa e eu vou dar a minha salpicada. Pronto. E aí vocês poderiam fazer isso com outros tons, fazer isso com... Tá, minha mão aqui. Poderiam fazer isso com outros azuis, né? Poderiam seguir fazendo isso. Beleza. Então, pronto. Aí, o que acontece? Aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. Então, aqui a gente já vai ter o nosso céu estrelado. Nós já temos boa parte da base da nossa composição resolvida. A gente vai esperar secar um pouco aqui. Por quê? O nosso próximo passo aqui é fazer a parte das janelinhas, né? Vamos fazer algumas janelinhas para a gente ter esse contraste, tá? Então, vocês podem ir preparando um pincelzinho bem fino. O pincelzinho zero, né? Que vocês vão ter aí, que nem esse daqui, bem fininho. E podem ir separando o branco de vocês, pode ser um amarelinho também, bem clarinho, né? E aí, aqui, vamos começar por esse cantinho, enquanto a outra parte seca. Então, a gente vai esperar secar para mexer em algumas partes. Aliás, mas tem umas que a gente já pode começar, né? Até essas estrelinhas mais proeminentes, a gente pode
fazer uns círculos em alguns pontos. Pronto. E aqui, vamos começar com as nossas janelinhas, né? Aqui eu tenho retas. Deixa eu até secar o pincel aqui. Até secar o pincel. Um pouco para não ficar muito diluído, tá? No caso, não vai ser interessante pra gente que fique muito diluído, senão a gente não vai conseguir fazer as janelinhas bem, tá bom? Então, aqui eu tenho algumas retas, tá? E aí vocês podem fazer... Deixa eu tentar não cobrir para vocês. Quando vocês forem fazer em casa, vocês podem fazer assim, tá? Segurando o pincel assim que vai ser mais fácil. Eu vou fazer assim para ser mais fácil, né? Para vocês conseguirem ver. Pronto. Então, aqui eu vou fazendo as minhas diagonais, as minhas retas, tá? Deixa eu pegar aqui um pouquinho desse amarelo. Também vou usar o amarelo e o branco. Acho que vai ficar melhor. E aí, eu vou fazer o quê? Posso começar a fazer as janelinhas. E vão ser umas batidinhas bem delicadinhas, estão vendo? Então, aqui eu já vou ter uma reta. Uma reta. Aqui eu vou ter outra reta. E aqui eu vou ter uma diagonal também, tá? E aí eu posso continuar nas minhas batidinhas. E assim, sucessivamente. Aqui também fazendo uma reta. Outra reta. E dando essas batidinhas da janela. Aqui, de onde tiver espirrado um pouquinho, a gente pode pegar o nosso pincel e retirar, sem problema algum. Essa parte, por exemplo. Pode retirar aqui. Pronto. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco também. E vou seguir aqui. Com as minhas retas.
E aí mais um pouquinho de amarelo. E vou continuando as minhas janelinhas. Pronto. Aqui a gente tem uma forma de um prédio bem futurista, né? Parece um obelisco. Vejam como o amarelo vai dando uma graça para Aqui eu já vou limpar um pouco o meu pincel, gente. Vocês viram que, como a gente está fazendo molhado, aí o amarelo vai se misturando e vai dando um verdinho, né? Então, não tem problema, é só a gente ir limpando o pincel. Eu limpei, coloquei mais amarelo aqui. Vamos fazer umas retas na horizontal. E essas janelinhas são um pouco diferentes. Uma tinta. Aqui é algo mais horizontal. Aqui na lateral também. Aqui a gente aproveita que secou e já faz também um outro predinho. Vou colocar um branco. Percebam que esse branco vai dando uma delicadeza maior. E aí a gente pode ir mesclando o branco com o amarelo, que a gente consegue um efeito muito legal. E aqui, eu já vou continuar aqui dando os detalhezinhos nos outros prédios. Tá? Aqui na nossa imagem eles parecem mais coisas no fundo, né? Vou tirar então, vou colocar um pouquinho de azul aqui. Para destacar esse amarelo.
E aí, acho que para finalizar, acho que o que seria legal seria dar uns detalhezinhos desse azul escuro aqui no nosso lago, com umas pontinhas, acertando as pontas aqui, né, como a gente não vai mexer muito nesse reflexo, acertando as pontas com um pincel, esse pincel que é o 0, que ele facilita o nosso trabalho. Olha como vai dando outra cara. É isso. E aqui, por último, bem rapidinho, vou pegar esse iridescente que tem aqui. É o branco iridescente, mas pode ser outro branco que vocês tiverem aí. Fazer uma lua parecida com uma lua gigante, parecida com o que a gente tem aí. Pronto. Aí na próxima aula, a gente termina essa parte da lua, a gente precisa esperar secar um pouco aqui, tá? A gente termina essa parte da lua fazendo ela com maior contraste, tá bom? É isso, gente. Obrigada enfim, por acompanharem a aula. E é isso. Até nosso próximo encontro. Obrigada, Ana, e até o próximo. Até a próxima.